Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a igreja no cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Hoje eu quero falar sobre você, o plano perfeito de Deus. Essa é a mensagem dessa noite. Eu estou muito empolgado. Tive um calafrio de febre hoje, 2 da manhã e umas 4 da tarde. 4 horas da tarde eu estava entrando de jaqueta lá no Cleaver hoje, pedindo uma torta. Perguntei, será que dá para ligar o aquecedor? A mulher falou, nossa, você está doente? Eu falei, eu acho que eu estou. Mas graças a Deus já tomei um ibuprofeno, já estou me sentindo melhor. Mas hoje eu vim com sangue no olho. Dizem que é por causa do meu dedo, quase perdi o dedo numa infecção aqui. Mas hoje eu quero colocar meu coração aqui, porque essa é uma palavra que foi muito especial. Existe um mistério no reino de Deus chamado dispensação. Deus, ele trabalha com dispensação. Dispensação é tipo assim, quando ele vem, encosta um caminhão basculante, e aí ele levanta e aquilo que está dentro desce. Aí vem outro caminhão, ele levanta e desce. E ao longo da história, o evangelho ele é conhecido por muitas dispensações de Deus. Deus nunca foi o mesmo, ou melhor, Deus nunca foi, ele sempre foi o mesmo, mas Deus nunca foi boring, ele nunca foi não criativo, Deus nunca foi repetitivo ao longo da história. Deus nunca tratou uma geração igual a outra. Todas as gerações, desde Adão, Deus tinha uma relação peculiar. E hoje eu quero falar sobre as origens do homem. Você trouxe sua Bíblia? Então, se você trouxe sua Bíblia, ergue ela bem alto. Seu celular, seu dispositivo, pode ser também. Mas eu queria que você fechasse os olhos e de todo o seu coração, com toda a fé, você dissesse, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu posso o que ela diz que eu posso. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Nessa noite, eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso que minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Pai, obrigado por essa noite, Pai. Mais uma oportunidade de nos colocarmos diante da Tua palavra. Obrigado por essa igreja, por essa reunião de santos, por homens e mulheres que oficializaram em casa uma vida de integridade. Homens e mulheres que toparam serem uma congregação de influência e governo nessa época, nessa cidade, ao redor dos bairros de Curitiba, fora de Curitiba. Pai, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que em Ti faremos proezas. E nessa noite nós estamos em consagração ao Senhor. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Abre os olhos do entendimento. Que aquilo que não foi nunca visto nem ouvido, Pai, nessa noite, seja por alguém aqui ouvido e visto. Pai, obrigado, Senhor, porque nós temos amplo acesso. Podemos entrar no Santo dos Santos, no lugar de glória, saindo vivificado, saindo, Senhor, ainda mais puro, santo, restaurado. Obrigado, Senhor, que a Tua presença não mata mais, mas a Tua presença vivifica. E a Tua presença é real nessa noite aqui, Pai. Obrigado que o Senhor habita nos louvores. Por isso, Senhor, nós queremos declarar que essa é uma noite da Tua habitação perfeita em nós. Queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem algum visitante aí hoje? Faz um sinalzinho, a gente só quer te aplaudir ali. 2. Mais alguém? Lá atrás, que eu não vi. 3º visitante. Mais alguém? Que essa noite seja uma noite divertida para vocês. Amém?
Olha aí. Tem crente velho aí, hein? Texto áureo dessa noite é Provérbios 16, 1 a 4. Provérbios 16, 1 a 4. O texto diz assim: é da natureza humana fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Ainda que as pessoas se considerem puras, o Senhor examina a intenção, as intenções de cada um. Confia ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor fez tudo com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Hoje eu quero trazer um entendimento um pouco mais aprofundado desse texto. Eu sei que esse é um texto bacana. Você já deve ter recebido algum presente, uma palavra profética com ele. Mas Deus tem falado fortemente comigo através da vida sem plano, uma vida sem planos. Sábado, eu fui pregar num retiro de adolescentes, e fazia anos já que eu não pregava num retiro de adolescentes, e foi muito engraçado o nível de glória que havia dentro de uma casa de retiros com 160 adolescentes, onde todos estavam sentados no chão olhando, esperando algo de mim, e tudo que eu sentia era a presença de Deus. E de repente Deus começou a me mostrar alguns deles, e essa cena se repetiu depois de 20 anos. Quando nós éramos solteiros, 22 anos atrás, eu e um grupo de 35 amigos, Conrad Gizá, lá numa chácara perto do 2º pedágio, nos Campos Gerais. A gente era tão faminto por Deus, a gente amava tanto a presença de Deus, que a cada 2 meses a gente fazia um retiro. Era mais fácil, 30 pessoas, todo mundo solteiro, ninguém era de ninguém, estava todo mundo se querendo. Tanto que eu casei com a Aline, o Bruno casou com a Michele, o Aloys casou com a Bárbara e assim por diante. Mas era maravilhoso, porque todos namoraram e casaram. E hoje tem cheio de filho. Mas naquela fazenda, eu lembro até hoje a cena, nós dentro de um salão de festa cantando, né? Aquelas coisas tudo improvisado, os cabos, tudo fazendo barulho. E quando eu olhei pela janela assim, vinha cruzando o campo de futebol o preletor daquela manhã. E o preletor era ninguém menos do que o pastor Arno, sogro do Bruno, pai da Luíse. E naquela manhã, nossas vidas foram transformadas pelo toque de um evangelista. E ali acho que começou um vínculo pastoral entre ele comigo. E 22 anos depois, ele sendo meu pastor há 18 anos já, 19 anos já, eu estou agora ele em casa, e eu sendo o pastor vindo pelo campo para pregar para adolescentes da igreja do meu pastor. E aquilo foi muito forte para mim. Sabe quando você vê Deus tratando geração com outra geração, e a outra geração? Esse pastor nunca imaginou 22 anos atrás, que 22 anos depois, eu estaria marcando uma geração inteira da igreja dele, porque ele não tinha igreja na época. Na época ele era co-pastor de uma mega igreja aqui de Curitiba. E eu até olhei aquele cara e falei: o que esse cara está vindo pregar para 35 gato pingado? Ele sempre pregava em multidões de 5 mil, de 3 mil. E estava ali indo para 30 pessoas. Só que esse era o ponto. Era 30 generais de Deus. Era 30 projetos de homens que estavam dando all-in. Foi até emocionante essa semana vendo o Conrad lá, domingo, tirando a oferta lá na Betel. O cara que era lá da fazendinha, estava no meio do mato. 20 anos atrás, a gente ali, tudo solteiro, e uma coisa a gente tinha certeza: Deus ia fazer com a gente. Fazer o quê? Fazer a gente viver a vida como deveria ser vivida. E no meio daquele momento ali, eu olhei para uma jovem e Deus falou comigo:
Fala para ela que ela é o plano de Deus, que ela não precisa se preocupar com o plano. E aquilo, na verdade, Deus falou comigo, mas eu falei para ela. E ali Deus falou comigo, ele disse assim: Maria não tinha planos. E de repente ela apareceu grávida. Maria não tinha planos. E esse texto ele começa dizendo assim: o coração do homem pode fazer planos. É da natureza humana fazer planos. Se é da natureza humana, eu e você, nós não somos humanos, certo? Nós estamos humanos. O homem sem Deus faz planos. Mas esse texto está dizendo, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Ele está dizendo: ei, você tem uma visão curta. Para os teus olhos é puro, mas para Deus, o Senhor pesa o espírito. Você sabia que tudo que a gente faz tem um espírito por trás? A vaidade é um espírito, a ganância é um espírito, a sabedoria é um espírito, a astúcia é um espírito. Por isso que a gente fala: ô espírito de porco. Tem um espírito por trás. E às vezes a gente está fazendo algumas coisas e a gente não percebe que tem um espírito por trás daquilo. Só que é bonito, é poético. Aprendi na faculdade, eu estudei isso, eu sou professor disso. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. Na versão Strong ele diz assim: confia ao Senhor as tuas obras. A palavra planos ali está dizendo: confia no Senhor as tuas obras, não os seus planos. Numa versão ele diz: confia ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Mas essa palavra original não é planos. A palavra original é: confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até mesmo o perverso por dia da calamidade. E uma das coisas que talvez mais tem desviado os crentes é ter um plano de vida. E hoje eu queria que você rasgasse todo o plano que você tem para a sua vida. Não, calma, como assim? Aí você está de brincadeira. Antes da cruz, a consagração era a negação. O sacerdote ele se consagrava ao Senhor. Sabe quando você ora e fala: Senhor, consagramos esse alimento ao Senhor? Sabe o que é um alimento consagrado? É um alimento que você não deveria comer, porque se é consagrado ao Senhor não pode ser comido. Então na verdade você santifica o alimento, você não consagra o alimento. Agora, consagração significa colocar à parte, separar, consagrar. E antes da cruz, homens como Samuel, eles eram consagrados ao Senhor. As mães levavam filhos para o sacerdote para que eles servissem ao serviço sagrado. Logo, eles não podiam fazer outra coisa. Depois da cruz, a nossa consagração não é mais ser separado para o Senhor. Nossa consagração é ser separado para a vida do Senhor em nós. Não é mais o que a gente faz dentro da igreja, mas quem a gente é no Senhor fora da igreja. É como se Deus desse para a gente o direito da vida de novo. Porque Adão, quando ele pecou, ele perdeu a terra, ele não perdeu o céu. Adão pecou, ele não perdeu a autoridade no céu, ele perdeu o governo da terra. Logo, era um gap de 4.000 anos, onde o homem ele não tinha o governo da terra. Se consagrar ao Senhor, logo era viver orando, cantando, acendendo vela, matando carneiro e se consagrando. Por quê? Porque a gente não tinha sido reconectado, a gente não tinha sido religado, a gente não tinha sido de novo enxertado na videira. Nós vivíamos à parte, nós vivíamos separados. A presença de Deus era letal. Você na presença de Deus morria. Logo era um homem vivendo sem Deus. Por isso que ele precisava se consagrar. Entenda que hoje você não precisa se consagrar. Você já
é a consagração de Deus. Deus habita em você. Como que eu vou me consagrar se Deus habita em mim? E a gente ainda tem essa coisa católica, que vem do catolicismo. Uma ideia bonita, que eu vou me consagrar. Não, mas você precisa viver consagrado, não é? Agora eu preciso dar um tempo de consagração. Tempo de consagração era antes da cruz, onde Deus não habitava você. Aí você precisava se consagrar a Deus, buscar a face de Deus. Depois da cruz, Deus já está em mim. Calma, então como que eu me consagro aqui? Você se consagra começando a corresponder com a dispensação do plano de Deus em você. O valor fundamental dessa noite é entender que você é a revelação de um plano do céu revelado na terra quando você nasceu. Você é a revelação do céu de um plano que foi revelado na terra o dia que você nasceu. Entenda, Deus, olha que interessante isso aqui. Adão foi o primeiro homem criado por Deus, viveu no jardim do Éden, deu nome aos animais e recebeu Eva como companheira. Como que ele foi usado por Deus? Adão é a peça fundamental na história da humanidade, a sua existência estabelece a origem da humanidade. E eu te pergunto, que planos que Adão tinha? Adão nasce, ele é CEO do mundo, todo o ouro é dele, ele não tem problema financeiro, ele não tem problema de pornografia, ele não tem problema nenhum. E você consegue pensar Adão, tipo assim, não, precisamos fazer plano, Eva, porque precisamos entender se o orçamento vai dar certo até o final de semana. Como que Adão vivia? Como era esse ambiente de Adão? Que planos que Adão tinha na cabeça? Será que Adão tinha planos? Não, vamos trocar de carro. Não, vamos fazer uma faculdade. E é bom que os nossos filhos estudem na escola particular, para que eles peguem uma faculdade boa. Você consegue entender que Adão era o plano de Deus? Deus pensou Adão e criou Adão. Só que hoje eu estou aqui para dizer que Deus pensou o Gustavo e nasceu o Gustavo. Você é o próprio plano de Deus. E qual que é o nosso problema? Que a gente está fazendo planos. Nossos planos estão competindo com o plano que eu sou. E a gente fica aqui, ó, ânimo dobre. Temos dois pensamentos, divagamos em dois pensamentos. Moisés era um líder legislador, profeta hebreu, guiou um povo de Israel para fora da escravidão do Egito. E como que ele foi usado por Deus? Ele é o autor de 5 primeiros livros da Bíblia. Que esses livros narram a história desde a criação até a preparação de Israel para entrar na terra prometida. Ele estabelece uma aliança entre Deus e o seu povo. Você consegue imaginar Moisés tendo um plano? Seguinte, acho que eu vou ser pastor, esse pessoal aí está muito pecador, e eu acho que eu, no ministério pastoral, vou lá e vou. Cara, Moisés queria vazar. Deus falava, Moisés, não, procura outro. Eu sou gago, sou fanho, tenho medo de falar em público. Moisés foi um libertador. Qual era o plano dele? Ele não tinha planos. Aí vem José, filho de Jacó, vendido como escravo por seus irmãos, por ciúme. Como que ele foi usado por Deus? Sua vida preservou uma linhagem de promessas ao salvar o Egito, e a sua própria família da fome ele garantiu aos israelitas hebreus que sobrevivessem e se multiplicassem no Egito, cumprindo uma promessa que Deus fez anos antes a Abraão. Quais eram os planos de José? Se ele vivia lascado, você consegue ter planos na prisão? Você consegue ter planos sendo escravo, vendido pelos seus irmãos? Você consegue ter planos sendo um capataz de fazenda? Que planos você tem? Daniel foi um jovem judeu levado como exilado para a Babilônia,
Tornou-se conselheiro de reis por sua sabedoria e fidelidade a Deus, interpretando sonhos e visões. Sobreviveu milagrosamente a uma cova infestada de leões. Cara, leão, a gente banaliza cova de leões. Mas semana passada apareceu uma onça ali em Vitimarsum. Pensa o pânico que está lá. Matou 2 ovelhas e destraçalhou 8 ali da cervejaria. Está todo mundo se recolhendo depois das 6. Agora você está ali, ó, na frente dos leões. E eu te pergunto, dentro de uma cova de leões, que planos você tem? Eu estou falando de homens que cravaram o nome na história. São lidos até hoje. Eu te pergunto, que planos eles tinham? Isaías foi um grande profeta em Jerusalém durante um período turbulento da história de Judá. Como que Deus usou Isaías? Ele escreveu o livro que contém algumas das profecias mais detalhadas 600 anos antes de Jesus nascer, incluindo um nascimento virginal, dizendo que o divino ia nascer num humano. Que planos que esse cara tinha. Salomão, filho do rei Davi, 3º rei de Israel, conhecido por sabedoria extraordinária, acreditado como autor dos 3 livros, Cantares, Eclesiastes, Provérbios. Rainha Esther, uma jovem perdida, filha de uma pessoa comum, nascido numa família comum. Da noite para o dia, Deus levanta ela como libertadora de um povo. Que planos ela tinha? De fazer o São Paulo Fashion Week. Jeremias, o profeta chorão, profetizou em Judá pouco antes e durante a queda de Jerusalém para a Babilônia. Foi usado por Deus escrevendo o livro de Lamentações, alertando o povo sobre consequências de abandonar Deus, mas também profetizou sobre uma nova aliança que Deus faria com o povo lá no futuro. Uma promessa cumprida em Jesus Cristo. Homens que não tinham Bíblia. Você consegue entender isso? Eles não liam a Bíblia. Eles tinham manuscritos, mas a Bíblia não tinha sido ainda composta, não tinha sido compilada, a história não tinha acontecido ainda. Eu te pergunto, que planos esses caras tinham? Martim Lutero foi um monge agustiniano, professor de teologia alemã nos anos de 1500. Foi usado por Deus como uma figura central da reforma protestante, com as 95 teses. Quando a sua tradução da Bíblia para o alemão popular permitiu que o povo comum lesse as Escrituras, eu te pergunto, qual que era o plano de Martim Lutero? Ele não tinha plano. Ele era um padre frustrado que descobriu uma caixa preta e falou, tem um bueiro aqui, está errado isso aqui. Tem charlatanismo aqui, tem abuso religioso aqui. Menno Simons, um ex-padre católico irlandês, que foi influenciado por Martim Lutero e que se levantou o dia que batizaram uma pessoa e eles passaram a ser perseguidos pela própria igreja porque eles batizaram uma pessoa na água. Esses homens eram mortos, assassinados porque batizavam as pessoas na água. Aquele batismo, você batiza na água, vinha a religião, lembra, não era o ateu, era outra religião. Aí eu te pergunto, qual era o plano de Menno Simons? Que plano esses caras tinham? Eu vou viajar, vou conhecer a Europa, vou conhecer a Ásia. William Catharine Booth foi um casal de evangelistas metodistas ingleses nos anos 1800. Foram usados por Deus em 1865, fundando o famoso Exército de Salvação, que você já deve ter visto a logo em um filme
num caminhãozinho buscando uma doação. Inclusive, acho que no festival ainda existe, certo? Tem um baúzinho ali com o Exército de Salvação. Aquela loguinha ali se refere a esse casal aqui de 1865. Foram usados por Deus para criar um movimento que levava o evangelho diretamente para as ruas, focando o ministério social entre os pobres, marginalizados, viciados em Londres, combinando pregação com ações práticas de caridade. Corrie ten Boom. Quem já ouviu falar de Corrie ten Boom? Uma relojoeira holandesa que escondia judeus dentro da sua casa, frente ao nazismo. Foram todos descobertos, ela foi presa no campo de concentração, e essa mulher percorreu o mundo, depois disso, pregando sobre perdão, reconciliação e a soberania de Deus, até mesmo no sofrimento, no seu livro best-seller, O Refúgio Secreto. Minha mãe viu essa mulher. E eu pergunto, quais eram os planos das pessoas? Como que pessoas sem planos tiveram seu nome posterizado na história, enquanto homens cheios de planos, eles passam e caem no esquecimento, como se ninguém nunca tivesse ouvido falar deles? O que esses homens tinham em comum? Alguém se arrisca? Eles não tinham nada. Isso mesmo, era algo que eles não tinham que os tornava semelhantes. Eles não tinham planos. Eu creio que Deus está me incomodando, por quê? Porque o teu plano é o caminho mais perfeito para Satanás te distrair daquilo que você nasceu para fazer. Satanás, ele não consegue te destruir, sabia disso? Não consegue. Você não. Só que se ele não pode te distrair, qual que é a estratégia dele? Te anestesiar. Uma pessoa anestesiada, ela e nada é a mesma coisa. Satanás quer fazer isso com a igreja, porque ele não pode destruir a igreja. Mas se ele anestesiar um braço, o braço não funciona. Se ele anestesia uma perna, a perna não funciona. E de repente a gente é a igreja que está lá, mas não funciona. Por quê? Porque está viva, mas está em coma induzida. Hoje eu queria que você cresce numa verdade só sobre você. Você não precisa ter um plano de vida como os pagãos. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis ansiosos. Calma, mas você a cada 7 anos, você não tira um ano sabático? Então, eu tenho uma obra. Eu entendi uma obra. E aí, não é que a gente não é para entender o plano. A gente é para, na verdade, ser um perito na obra. Efésios diz que Deus nos chamou e nos elegeu para andarmos em obras que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo, para que nós andássemos nela. Você é revelação de um plano, de uma mentalidade que Deus tem em mente para essa época. Por isso você nasceu. Porque por trás de toda invenção existe um Criador. E na cabeça desse Criador tem um sentido para a criação. E a gente, na verdade, devia voltar lá no manual de fábrica. A gente devia voltar para o Criador e falar: Deus, você me criou. Só que Deus, Ele não te criou e falou assim, viu? Deus não pegou Adão, jogou no jardim e falou: viu, vê o que você faz aí com essas maçãs. Vê o que você faz aí com o lago. Você consegue imaginar? Deus. Só que vai dizer que não é assim que a gente se sente quando a gente nasce hoje. A gente nasce e fala: pô, o que eu faço? Você fecha o olho e veja. Procura dentro de você, não fora de você. Desde quando uma faculdade, uma carreira
É um plano de vida? Desde quando? Aonde que a gente foi parar? Você existe para coisas maiores, coisas extraordinárias. Eu te pergunto, sabe qual que é o teu problema? Que você ainda tem um plano. E não vai funcionar enquanto você não render esse plano. É meio radical o que eu estou te falando. Mas se você entender como eu quero dizer para você, eu não estou falando para você ser irresponsável, para você não ter um... A questão é que você precisa entender que o plano está pronto. A questão é que você precisa só dar o download, como que baixa. Pega o briefing. Vai em oração pelo Espírito Santo e pede o briefing. Espírito Santo, qual que é o briefing de hoje? Eu posso contar um plano atrás do outro. Eu nunca sonhei ser pastor. Sabia disso? Nunca. Se eu não tivesse feito um curso bíblico, seminário, eu não ia fazer de jeito maneira. Só que eu sou uma ideia de Deus naquilo que eu sou hoje. Cal, como é que eu faço para saber então que plano eu tenho? Comece entendendo que dons você tem. O sucesso do teu plano é o dom que você tem. E hoje a gente primeiro quer saber o plano para depois ver qual é o dom que eu preciso. Não, cara, não. Teu sucesso mora no teu dom, não no teu plano. E é no teu dom que o serviço mais caro vai ser cobrado. Por quê? Porque ninguém faz igual você. Jesus, ele falou, por que vocês andam ansiosos quanto ao que comer, quanto ao beber? Vocês estão igual aos pagãos, porque isso os pagãos se preocupam. Aí eu fico meio assim constrangido, que eu falo, Deus, como assim, cara? É para viver como? É para você viver olhando para o céu, entendendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, não vem do seu trabalho, não vem da sua faculdade, não vem do seu título, não vem da sua posição de influência social. O dom perfeito vem do alto. A questão que a única coisa que você precisa discernir é o tempo. Porque o texto que eu comecei lendo para nós, ele começa dizendo assim: o Senhor fez todas as coisas com propósito, até mesmo o perverso para o dia da calamidade. Até um coração endurecido de Faraó era um plano de Deus. Até uma perseguição do nazismo para uma mulher que depois foi um dos maiores nomes em reconciliação e perdão, era o plano de Deus. Só que a questão é que a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Se há tempo para todas as coisas debaixo do céu, a gente está errando mais no tempo do que no plano. Porque não adianta você se adiantar e querer fazer antes aquilo que você precisa esperar. Não, é uma questão de tempo. E você vai ser revelado como aquele que foi chamado pelo nome. Você consegue imaginar que Maria estava de boa? Só que de repente chegou o tempo. E quando chegou o tempo, ela não teve opção. Não, Deus, eu não estou muito afim não. Procura outro útero, porque isso aqui é de uma virgem. Não, Maria, é você. Abraão, é você. Moisés, é você. Isaías, é você. Ei, esses caras não estavam se consagrando. Eles não estavam buscando a Deus, nem deixando queimar nada. Não estavam. Eles não faziam jejum de nada. Eram pessoas que viviam com alguma frequência de existência, onde Deus falava, vai você. Você que eu te chamei para isso. Só que sabe qual que é o nosso problema? Que você acha que você é mais um. Ei, não existe mais um daquilo que só existe um. Estima-se que já passaram mais de 60 bilhões de pessoas pela Terra. 60 bi. 8 estão vivas. 52 já morreram. E Deus fez 60 bilhões de vezes a mesma coisa diferente. Consegue entender isso? Essa é a grandeza de Deus. Não existe um ser humano repetido na terra, por isso você nunca vai ser mais um. Você precisa entender que você é único, não tem dois de você, não vai ter. Calma, mas me prova que sou único. Tua digital, tua voz, teu DNA.
Como que Deus faz isso? Agora, ele faz 60 bilhões de vezes a mesma coisa diferente e a gente ainda duvida que um plano é igual para todo mundo. Fazer faculdade, abrir um negócio e pagar a casa. Está tudo muito errado. Por isso que a vida vai ser só dores. Você consegue imaginar que no plano eterno não existe amanhã? Imagine o globo, o tempo, certo? Hoje é dia 3 de setembro, da bola para dentro. Agora pega da bola para fora, é o agora de novo. Só que entenda que você já está lá. Logo, nada do que não é vai ser um dia. Nada do que não é ainda vai ser. E tudo que vai ser já é. Você consegue entender isso sobre a tua vida? Tudo que Deus disse que vai ser, já é, fora da bolinha. Dentro do globo é uma questão de mais algumas primaveras. Se não aconteceu ainda, é só questão de tempo. Não é questão de condições, não é network, não é estratégia. Cuidado com a estratégia. A estratégia é uma coisa do inferno. Para muitas coisas. Alguns já... Nós estamos reféns da estratégia. Sabe quando você precisa de uma estratégia? Quando Deus não funcionou. Nós fazemos estratégia para crescimento de igreja, estratégia para crescimento de empresa, estratégia para crescimento de cabelo. Mas a Bíblia diz que é Deus que dá o crescimento. E se Deus dá o crescimento e você usa uma estratégia, logo você está fazendo algo que não é de Deus. Você consegue imaginar que tudo que é de Deus começa, em regra, tudo na criação começa pequeno? Você já viu ou não? Tudo começa pequeno. Uma criança dentro de uma mulher é pequena. Uma semente plantada para que saia uma árvore começa pequeno. Tudo é pequeno. Aí vem o marketing digital e fala, viu, não precisa nascer pequeno, já dá para nascer grande. Perceba que o que nasce grande morre cedo. Sabia disso? Isso aí é para anotar. Tudo que nasce grande morre cedo. Começa grande, do jeito que sobe é o jeito que desce. Não é só do marketing digital, é que o marketing digital é onde a gente tem essa cultura na igreja de criar um crescimento. E no final não cresceu. Um pastor muito querido, ele falava, tudo que nasce grande é monstro. Só monstro que nasce grande. O resto é sempre pequeno. Toda história bíblica sempre é pequena. 5.000 pessoas alimentadas, sempre começou pequeno. Todo milagre sempre começou pequeno. Mas a gente pega atalhos, a gente tem muitos planos. E no final das contas a gente está agarrado num toco em alto mar, falando, Deus, esse é meu plano. E Deus fala, oi, não te criei para isso. Nós precisamos voltar na origem. Nós precisamos entender que a gente precisa entender mais o que Deus está pensando sobre mim, do que o que eu gostaria de fazer, que é bom para mim. Esses 3 homens, eles tinham 3 hábitos em comum. Em primeiro lugar, para você ser como eles, você precisa entender o que é dependência. Dependência. Nós estamos sendo educados cada vez mais para funcionarmos na independência. Isso é antibíblico. A Bíblia diz que Ele é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. Tira um galho do ramo, tira um ramo da videira, tira um ramo de uma árvore. Ela dura quantos dias?
Só que nós estamos nos desligando, nós estamos pegando caminhos fora da lógica. E por isso que dá errado, por isso que é dores. Por isso que a gente... Eu estava pensando sobre mim, né? Quando que eu comecei fazendo pedagogia. Depois fui para a educação física. Para terminar comprando cabra na OLX. Aí eu te pergunto, qual o plano que deu certo? Comprando cabra. Não estudando na Universidade do Positivo. Derrubando o carro na água no dia do vestibular. Caí com o carro dentro do lago no dia do vestibular na Positivo. Tá na internet essa história. Já fui barbeiro um dia. Todos os outros sempre dirigi bem. Só que olha que interessante minha vida. Eu não sou nada daquilo que eu planejei. Eu te pergunto, sou feliz mais assim? Ou sou feliz mais do outro jeito? Hoje estava lá, serrando, na mini fazenda, fazendo um playground para as crianças. Olhei tudo aquilo assim, a vaca, a galinha, pá, pá, pá. Cara, das 5 horas da tarde, é uma cantaroleira lá. E eu ali, olhando aquilo, falando assim, cara, desde quando que eu ia fazer isso? Não sei. Só que aquilo ali estava escondido atrás de uma escola bíblica que eu fundei lá, que não existe mais. Mas que por causa daquela escola bíblica, Deus abriu um caminho. Eu fiz um negócio que põe pão na minha casa faz 9 anos, 8 anos. Põe o pão na casa de outras pessoas. Tudo que eu não estudei é do que eu trabalho hoje. Turismo. Eu estou infeliz? Não. É isso que eu escolhi fazer na minha vida? Não. Mas então por que você faz? Porque eu discerni uma obra. Se eu fizer ali, tem uma recompensa aqui. E aí, por isso que a Bíblia diz, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa... Então ele está falando que os planos são falíveis. Se tem uma resposta certa de um plano que eu fiz, parece que Deus já está falando, não, nem tente que você já vai errar. Por quê? Porque você é muito pequeno. O teu hoje, o teu agora, imagina com 17 anos. Você com 17 anos tem uma vida pequena demais para ter um pensamento grande sobre você. E a gente já decide com 17 anos que a gente vai fazer a vida inteira. Olha que loucura. Quando na verdade a gente deveria, tipo assim, eu vou viver hoje e vou fazer a obra de hoje. E aí, na verdade, a gente devia mais identificar as obras que Deus tem no nosso caminho. Há um texto que diz, e ouvirão atrás de ti uma voz dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Só que se você não é dependente dessa voz, se você cansar de ouvir essa voz, você vai querer pegar o teu caminho. Segundo lugar, esses homens, eles eram humildes o suficiente. A humildade é a chave de um ouvido destapado. Você já viu que o contrário, o orgulhoso, a primeira coisa que acontece no orgulhoso é que ele não escuta mais ninguém? Ele não escuta. Ele sabe. Ele já tem na cabeça. Ele não escuta pai, não escuta patrão, não escuta concorrente, não escuta nada. Porque ele já sabe. Ouvidos destapados só acontece na humildade. Quanto mais humilde você for, mais os teus ouvidos vão ser abertos. Para você ouvir essa voz dizendo, esse é o caminho, ande por ele. Deus, mas eu sempre estudei para ser professor de educação física. Azar, o problema é teu. Não te mandei fazer isso. E terceiro lugar, uma vez que eu tenho dependência, sou humilde, eu entro na submissão. Submissão é a sua fé em ação. Você submeta. Você entendeu no espírito algo que você tem que fazer? Faça. Ah não, mas eu não vou fazer isso aí não, cara. Estudei 4 anos, fiz mestrado em liderança, vou fazer playground. Faça. Vai lá e faça. Não, mas vender coxinha?
faça. É discernir a obra. Discerne a obra. A Bíblia diz: tudo que te vem à mão para fazer, faça de todo o coração como ao Senhor. Esse texto está dizendo que as coisas vão cair no seu colo. Sabia disso? Tudo que te vem à mão, não é o que você vai procurar. O que te vem à mão. Só que a questão é que a gente pega na mão e Deus fala: mas Deus, é só uma vara. Aí Deus fala assim: joga no chão, vira uma serpente. Você fala: opa, não é só uma vara. Porque na tua perspectiva é só uma vara. Deus, é só 5 pães, 2 peixes. Na tua perspectiva. Só que você precisa entender, as obras estão embutidas dentro da tua existência. Você é um container de obras pré-setadas. É uma questão de você discernir elas e caminhar nelas. Alguém sabe onde está esse texto? Para as boas obras que de antemão Ele preparou antes da fundação do mundo. Efésios alguma coisa. Se puderem abrir para a gente ler. Conclusão dessa noite. Pode ler, por gentileza. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você é uma feitura dele. Quando Deus te fez, Ele já fez tua vida inteira. Ele já pensou nos 4 filhos que eu ia ter. Ele já pensou na cidade que eu ia morar. Ele já pensou na família que eu ia nascer. Porque se entende que Ele é o soberano, Ele é o Criador. E aí a gente precisa ter mais autoconsciência da nossa origem do que do nosso destino. E qual que é a maior preocupação do homem? Para onde a gente vai? Não, a tua preocupação tem que ser de onde você saiu, quem te criou. Você quer conhecer melhor a você mesmo? Conheça teu Criador. E sabe o que eu descobri nisso? Que a vida não enjoa. Se tem um cara que não cansa da vida que vive, sou eu. Por quê? Porque todo dia vai ser alguma coisa diferente. Ah, mas você é assim porque você é pastor. Não sou assim porque eu sou pastor. Sou assim porque eu saí da corrida dos ratos. Mas está errado, Cal, eu me dedicar a algo? Não, está errado você só se dedicar a algo. Você já percebeu que a pessoa de sucesso, a primeira coisa que ela perde é a oportunidade de viver? Porque ela vive ocupada. Tem tanto sucesso que ela não tem tempo para viver. Para sentar, para abrir um vinho, para conversar com um amigo, para ir no final da tarde, despretensiosamente na casa de alguém que não dê lucro, só para comer alguma coisa, um pão com mortadela. Não, isso aí não existe. E aí a gente tem que voltar a entender para que eu nasci. Seu sentido de vida está embutido no seu nascimento. Mova-se para o futuro e descubra que é apenas uma questão de tempo para Deus cumprir toda a promessa que Ele disse sobre você. Ele diz: eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre você. Não é que você tem sobre você. Você precisa dizer: Senhor, eu quero os teus pensamentos sobre mim. Eu tenho pensamentos sobre meus 4 filhos. Eles não fazem nem ideia dos pensamentos que eu tenho sobre ele. Porque se eles dependem... Aí esse é o ponto. Qual que é a função deles? Dependa de mim. Confia em mim. Se relaciona comigo. E faça o que eu te falo. Agora você obedeça. Se submeta. Meu pai morreu aprovado num plano que ele nasceu. Só que meu pai morreu anônimo. Meu pai é um dos caras assim mais sinistros que eu conheci na vida. Só que ele não tinha um plano de vida. Isso irritava a gente. Ele não tinha um plano, ele não tinha. Só que todo dia ele acordava e abençoava milhares de pessoas. Todos os dias. Quando faltava comida, ele escutava como que ia conseguir comida. Quando faltava dinheiro, ele escutava do Espírito Santo como conseguia dinheiro. Só que meu pai não foi ouvido por milhões de pessoas, por milhares de pessoas. Por quê? Porque talvez ele não nasceu para isso. Ele nasceu para outra coisa. Só que a nossa geração, ela está refém de uma comparação, aonde eu quero usurpar o sucesso alheio
E aí, para que eu nasci, não se torna tão interessante. Eu queria ter nascido igual ele, cantor igual o outro, pregador igual o outro, palestrante igual o outro. Meu irmão, esqueça o outro, não existe outro, você é o único. A única vida que está à sua disposição é a sua. Não viva a vida dos outros. Não viva a vida dos outros. Você vai se frustrar, vai morrer anônimo. Você vai morrer. Você vai roubar o mundo, porque tudo que você era para abençoar o mundo morreu com você. Você não pôs para fora. E a gente tem que cuidar com os nossos filhos, porque se você pegar a nossa cabeça de piolho, que vive preocupado com as contas, a gente joga isso dentro das crianças. E a gente cria mais escravos que vão viver preocupado e não viver a vida que a gente nasceu para viver. E eu aprendi uma coisa: a única perigo que a gente corre é de não poder várias coisas. Não, mas se não tiver dinheiro, daí não dá para comer no restaurante. E qual é o problema com isso? Não, mas se não tiver menos dinheiro ainda, daí você vai morar de aluguel. E qual é o problema com isso? A questão é que a gente tem um problema em morar com aluguel. A gente tem problema de não comer no restaurante. A gente tem problema quando mexe no nosso conforto. E aí, em troca de um benefício, a gente cria um plano. Só que você acha que Deus ele é carrasco? Deus é tirano? A vida que você tanto deseja, você acha que você não tem porque Deus não te ama ou porque não é hora de você ter? Às vezes é só não é hora. Só que pergunte para Deus: Deus, qual que é o dia de hoje? O que é para hoje? Como que é para viver agora? Quando eu tinha 12 anos, eu comprei meu primeiro automotor. Era um triciclo Fapinha, que tirava os dois. Era tipo chopper assim, triciclo. Eu achei no Alô Negócios, na época. Pessoal aí do Alô Negócios. E aí fui buscar lá no meio de uma vila lá, dentro do carro. Lembro até hoje, meu pai foi buscar comigo. Depois juntei mais R$300, troquei por uma mobilete. E aquela mobilete eu reformei ela inteira, mandei cromar. Andava igual um maluqueiro na vila. E roubaram aquela mobilete. Falei, pô, realmente ela ficou bonita. Roubaram a mobilete. E eu me lembro que quando roubaram a mobilete, eu pensei assim, cara, tipo, corri 10 casas para trás. Da mobilete já era para ir para o carro. E aí eu lembro que naquele dia ali eu fiquei muito perplexo, 14 anos, e eu falei, cara, eu preciso fazer uma economia. Eu preciso comprar um carro. E eu peguei um monte de papel, fiz um monte de quadradinho e fiz assim um monte de 50 centavos ou R$1, se eu não me engano. E eram vários anos que eu ia ter que economizar R$1 por dia. E a cada R$10 eu tirava aqueles papeizinhos para eu ir economizando. E assim eu tinha na minha cabeça que eu ia casar. Minha preocupação de casar era assim. A gente só vivia de doação. Se dependesse do meu pai, nem eu ia casar, na verdade. Ia morrer casado com ele. Estava bom lá com ele. Só que o dia que eu casei, eu olhei para trás e falei, sorte que o meu plano deu errado lá atrás. Porque se eu tivesse encasquetado que eu precisaria trabalhar muito para comprar minha casa, para daí casar, teria perdido a mulher da minha vida. Não teria casado com a mulher da minha vida. E quando eu encontrei a mulher da minha vida, ela só tinha 14 anos, ela não era rica, não trabalhava em multinacional, ela não andava de carro importado. Ela só tinha 14 anos com uma bola de basquete na mão. Só que ele tinha um plano de Deus. E não sei se alguns conhecem a história, mas eu com 17 anos vi ela pela primeira vez, o Espírito Santo falou, essa é a mãe dos seus filhos. Numa festa de aniversário que eu nem sabia quem ela era. E dali, 24 anos depois, estamos aqui. Entenda, as obras que Deus preparou para você, Ele criou antes de pensar em você. A questão é que a gente precisa conhecer mais a Deus do que o plano. Pare de fazer planos. Discina a obra. Planeje a obra. O que eu vou fazer antes, o que eu vou fazer durante, o que eu vou fazer depois. Cada 7 anos eu faço um ano sabático, porque um dia entendi que isso é uma obra.
Sétimo dia e sétimo ano são 2 princípios bíblicos. E eu falei, então eu vou me submeter a esse princípio bíblico. Só que pergunte para mim, onde você vai em 2027? Não faço ideia. Mas quanto de dinheiro você tem? A princípio, ainda nada. E como que você vai fazer? Não sei. Recentemente um amigo me liga do Havaí e fala, consigo já 1 mês de uma casa aqui, de uma igreja, para você ficar com a tua família aqui. Já pode pôr 1 mês no Havaí aí. Eu falei, nossa, que estranho, né? Aí o outro foi lá em casa de Singapura. Viu, mas se vocês quiserem, pode vir para Singapura. A gente arruma lugar para vocês ficarem. E aí a gente vai assim, tipo, quicando. Só que é horrível. A gente não fica em hotel, a gente não come no restaurante, a gente não faz turismo. O que a gente faz? A gente discerne onde quer para ir. Associar com quem? E Deus, ele vai abrindo portas e portas, e quando a gente volta, eu sempre falo para a Aline, fazer turismo deve ser muito chato, né? Porque você não viu ninguém, você não conheceu ninguém, e ninguém te segue depois disso na rede social. Hoje nós temos amigos em mais de 30 países, porque foram pessoas que deram a própria cama para a gente dormir 2 noites, 3 noites na casa deles. Isso cria vínculos para os nossos filhos, que dinheiro não compra. Só que eu não imaginava que era assim. Lá em Luxemburgo a gente pregou, na segunda-feira era para ir embora. Um casal de empresários lá chamaram a gente para jantar. Eu não quero ficar aí até amanhã? Tá, vamos ficar até amanhã. A casa era boa, tinha um carro disponível para nós. Ele saía às 6 da manhã e voltava 8 da noite. E a gente ficava o dia inteiro na casa dele. Aí ele chegava às 8 da noite, fazia um banquete para nós e falava, viu, vocês podem ficar até amanhã. Então amanhã cedo a gente vai. E assim a gente ficou até sábado lá. Levou a gente no parque aquático. Só que são amigos que a gente viu os filhos dele casando agora. Quando eu posto em inglês lá, eu não posto para me alugar. É que eu estou comunicando com essas pessoas. Só que isso não estava no plano. Paulo foi um plano falhado para viver o plano que ele era. Você consegue entender isso? Paulo chega num ponto que ele fala assim, eu considero tudo esterco. Tudo que eu estudei, tudo que eu me preparei, minha carreira militar, eu considero refúgio. Porque se Paulo tivesse insistido no plano de vida dele, ele não teria sido o apóstolo da igreja. E eu te pergunto, da onde ele tirou esse plano? Não tirou. Por isso que a Bíblia diz, viva, para cada dia basta o seu próprio mal. E a boa notícia é que assim como tem um mal reservado para cada dia, tem uma novidade de vida do teu Criador para você, todo dia. Comece a viver nisso e depois me conte como é que está sendo. Não é sobre viver a vida dos outros, é sobre viver só a tua. E ser feliz, e ser pleno. Sendo isso, sendo aquilo, trabalhando muito, trabalhando pouco, trabalhando de noite, trabalhando de dia, trabalhando só final de semana igual eu. Meu negócio abre sábado, domingo e feriado. 5 dias está fechado. É perfeito para um pastor. Durante a semana, final de semana que eu estou na igreja, durante a semana eu tenho tempo lá, tenho tempo para a igreja durante a semana. Jeremias 29:11 diz, porque eu sei os planos que eu tenho para vocês. Esse texto está dizendo que ele tem planos para nós. Você já nasceu com um plano. São planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Todo ser humano tem um anseio para o futuro. Só que você pode viver no teu plano, ou você pode viver no plano que você é. Não invente um plano por crise de identidade. Você é o plano de Deus. A vida que você vive é um plano de Deus. Viva o plano de Deus, você já tem. Na Amplify ele diz, pois conheço os pensamentos e planos que tenho para você. Ele está dizendo, Deus tem planos para você. Quando Deus te criou, quando Deus te chamou à existência, Ele já tinha planos em mente para você. Não decepcione Deus, não frustre Deus. Se Deus tem planos para você, não vivê-los é frustrar a Deus. E eu creio que a vida é mais simples, é mais intensa,
é mais emocionante, é adrenalina pura, porque é uma montanha russa, e eu sempre uso essa teoria da roda gigante. A vida, quando você está lá em cima, lembre que só tem um caminho. Vai para baixo. E quando estiver lá embaixo, se anime, só tem um caminho. Vai melhorar. Então quando está bom, se prepare para vir uma baixa, e quando está baixo, se prepare que só vai vir coisa boa. E se você tivesse discernimento, você vai ser contente em toda e qualquer circunstância, como Paulo diz. Eu estou contente, aprendi a viver contente. Meu desejo é que você seja o cara mais feliz, só sendo você, despreocupado, falando dos milagres financeiros, falando das portas extraordinárias. A gente tem muitos testemunhos aqui, de gente que se esforçou, o dia que desistiu, funcionou. Pai, obrigado por essa noite. Nos faça conhecer os seus planos, Senhor. Nós somos planos perfeitos de Deus em terra, em vida. E Deus, assim como o Senhor falou comigo tão profundamente sobre isso, eu quero me dedicar nos próximos 50, 100, 50, 80 anos, Pai, vivendo o teu plano. Como você me criou para ser, Pai. Que isso seja algo em comum nessa congregação. Que as pessoas aqui hoje, elas se consagrem à vida de Deus. Se consagrem à vida que Deus criou para você viver. Que você se consagre, se separe para revelar esse plano divino na terra que você é. Que você feche os olhos, que você faça menos matemática, menos conta, que você conte com os milagres, que você entenda que dinheiro cai do céu, prova disso é que o maná caía do céu, que você entenda que aos humildes Ele dá maior graça, e graça significa favor. Eu oro, Senhor, por alegria completa aqui, Pai. Que os nossos anseios, o futuro que a gente tanto almeja, a gente encontre a confiança de esperar no Senhor, discernindo e fazendo a obra, executando a obra, se submetendo àquilo que o Senhor disse. Faça isso, faça aquilo. Nós não queremos discernir os planos são teóricos, mas nos leva, Senhor, a discernir a obra que o Senhor tem para nós. Discernir a obra significa trabalho, decisão, ação, ser menos teórico, fazer o que está ao alcance, não aquilo que a gente fica viajando. Nos dá, Senhor, essa capacidade de ouvir a Tua voz, dizendo: esse é o caminho, andai por ele, em nome de Jesus, amém. Obrigado.